Doutor, está tudo bem? Tudo bem. Eu diria que a construção da identidade é aquilo que distingue o indivíduo, que o distingue dos outros. E esta distinção é muito importante para a saúde mental. Esta necessidade da criança e do adolescente conseguir fazer este processo, que é um processo complexo e dialético, que é apropriar-se das características de quem está à sua volta, mas ao mesmo tempo distinguir-se de quem está à sua volta. É uma tarefa importantíssima para que o adolescente sinta que a sua identidade tem uma coesão capaz de vencer e capaz de ultrapassar as vicissitudes que se colocam e os desafios que se colocam ou que se lhe vão colocar durante a sua vida. Se a sua identidade for frágil, isto pode-se tudo desmoronar. É por isso que é tão importante esta construção durante a infância e a adolescência. A primeira identidade do ser humano é uma identidade que eu diria corporal. É um corpo que inicialmente tem um diálogo com outro corpo, normalmente com o corpo da mãe. E este diálogo é um diálogo absolutamente fantástico, porque vai permitir, ou deve permitir, que a pouco o bebê se vá percebendo como alguém separado do outro. Este é o rudimento da construção da identidade. Eu não sou aquele outro que está ali. Eu sou diferente. Se este contacto corporal inicial for um contacto satisfatório, se for um contacto prazeroso, se for um contacto numa linguagem mais impregnada de líbido, libidinal, esse corpo fica preparado para futuros encontros prazerosos com outras pessoas, com outros corpos. Se pelo contrário não foi prazeroso, se foi um contacto difícil, se foi um diálogo difícil, provavelmente este corpo vai ter dificuldade nesse contacto corpo a corpo no futuro. A descoberta da genitalidade, a puberdade, o aparecimento dos caracteres sexuais secundários, tudo isto são momentos em que o corpo se transforma. E nesses momentos, esta transformação pode criar uma grande angústia, porque isto necessita de, vamos dizer, reprogramar a identidade e de incorporar na identidade outras coisas que até aí não estavam em cima da mesa. E isto podem ser momentos de grande angústia e de grande aflição. Os adolescentes hoje em dia têm o mundo dentro do quarto. E, portanto, o ter o mundo dentro do quarto significa que pode ir buscar influências a tudo e mais alguma coisa. As redes sociais, a internet. Não acho que seja possível criar ambientes ascéticos para que a criança se possa desenvolver. E, portanto, esse mundo aberto tem que ser um mundo em que o adulto também tenha uma participação. Ou seja, não é afastar-se e agora ficas entregue a ti, não. Não é isso, mas também não é fechar todas as influências, não. O adulto tem que estar lá para poder discutir, para poder conversar, para poder apresentar outros pontos de vista, para poder discutir com o adolescente ou com a criança os pontos de vista dela, mas também este diálogo é um diálogo que tem que ser permanente, tem que ser aberto às outras perspectivas. Eu acho que a sociedade tem sofrido transformações brutais nos últimos anos. E, de certa maneira, tem havido uma deslocação daquilo que era o interesse do indivíduo pela coletividade para um interesse mais do indivíduo na sua individualidade. Este egoísmo, ou este egocentrismo, ou este individualismo, criou um tipo de personalidade mais, se quiser, de natureza mais narcísica, como nós lhe chamamos. Deixou de se importar tanto com o que o outro possa pensar, com o que o outro possa sentir, com o que o outro possa estar, e cria situações de disfuncionalidade relacional muito grandes, não é? Estas personalidades mais narcísicas, por exemplo, uma das coisas que querem é que os filhos, aqueles com quem eles se relacionam, respondam às suas necessidades. Muitas vezes os jovens e os adultos também precisam de sentir que há grupos que, de certa maneira, com quem se identificam ideologicamente, com quem se identificam nas suas ideias, nos seus interesses. E esta identificação com uns com os outros, neste movimento, também confere uma identidade. Infelizmente, não são só estes grupos transformadores que nós podemos aqui entrar em linha de conta. Também os grupos que são mais ortodoxos, que são mais fechados, que são mais impositivos nas suas ideias,
também captam muito a atenção dos jovens e até dos adultos. Quanto mais frágeis são as identidades, mais necessidade têm que se agrupar em grupos fechados, em grupos muito ortodoxos. Quanto mais patológico, maior é a rigidez. Nós vemos muito isto na nossa clínica, quando, por exemplo, encontramos pacientes que resistem a qualquer mudança. Isto porquê? Porque qualquer mudança vem pôr em risco a sua identidade, aquilo que já conhecem. E, portanto, não querem mudar, porque a mudança para o desconhecido cria uma angústia enorme. Isto, metaforicamente, pode-se aplicar aos povos. Eu diria que o confronto com o diferente é um alimento essencial para a construção da identidade, mas, ao mesmo tempo, fazer esta espécie de exercício permanente, de saber o que é que me distingue nessa semelhança com o outro e nesse confronto do diferente, o que é que eu posso aproveitar e o que é que eu não quero aproveitar. E, portanto, isto significa o quê? Que é importante abrir as comunidades, é importante abrir as comunidades à diferença, é importante sabermos que esta dialética vai existir sempre para que haja sociedades saudáveis. Eu quero ser semelhante, mas quero ser diferente. A construção da identidade, no meu entender, é um processo permanente e inacabado. E provavelmente, em algumas condições, eterno.